Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 9. A partir do versículo 19. Vamos retomar a nossa série na carta de Paulo aos Coríntios. Todos acharam aí? 1 Coríntios 9, a partir do 19, diz assim: Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que, entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio sobre o próprio corpo e sobre todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Amém. Pois então, vamos recapitular aqui o que nós vimos pela última vez que abordamos a carta de Paulo aos Coríntios. Você vai perceber que eu saltei o capítulo 9 do 1 até o 18, porque nesse trecho há uma pausa no argumento de Paulo para mostrar para os coríntios que ele não era escravo de ninguém. A abordagem de Paulo é que, no início do capítulo 9, ele tinha direitos de viver do Evangelho financeiramente, como os outros apóstolos, mas percebendo que da parte dos coríntios havia a intenção de dominá-lo, através da questão financeira, de controlá-lo, ele abre mão disso e, portanto, com base neste tipo de liberdade que ele aborda, não sendo alguém que pertencesse a nenhum outro a não ser Cristo, ele começa então no versículo 19 dizendo: pois sendo livre de todos. Quando Paulo diz que ele é livre de todos, ele está dizendo que ele não tem dono, que ele não se submete a ninguém a não ser a Cristo, que ele não tem patrão, que não tem alguém sobre ele que manda ele fazer as coisas segundo os seus interesses, a não ser os interesses do Evangelho de Jesus. Por que ele está abordando essa questão? Porque a gente viu lá atrás que havia na igreja dos Coríntios o problema de participar dos cultos pagãos e das carnes sacrificadas a ídolos. Vocês lembram disso? Capítulo 8, O que os coríntios faziam? Eles se achavam livres, em um nível que não carecia de se preocupar com nenhum tipo de comportamento pagão. Então, os templos pagãos, onde haviam ali os cultos, havia os cultos às divindades gregas, romanas, e o sacrifício de animais para essas divindades, o que esses cristãos diziam? Não tem problema nenhum. Essa carne sacrificada a ídolo não vai me afetar, a idolatria não vai me afetar, então não tem problema eu participar disso. Então, é sobre este tipo de liberdade
e direito que eles diziam ter, que Paulo está agora argumentando sobre qual tipo de liberdade é o melhor. Portanto, você vai acompanhando comigo a leitura, ele vai dizer, sendo livre de todos, né? Já expliquei, não tem dono, Paulo não tem dono, ninguém manda em Paulo, né? Ele diz, tornei-me escravo de todos. E aí você já tem um paradoxo, né? Sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele vai explicar. Ele vai dizer que se tornou escravo de todos por vontade própria, porque ele é livre, inclusive para decidir ser escravo, não de forma literal, não é ser escravo de alguém, como que tendo um dono, ou como que sendo acorrentado, mas como que alguém que se presta e se submete a algumas condições sociais com o alvo de evangelizar, de compartilhar do evangelho. Aí ele vai dizer assim, versículo 20, para os judeus, tornei-me judeu. E aí você se pergunta, mas Paulo não era judeu? Ele era judeu de raça, né? De sangue. Mas quando ele está falando que se tornou judeu para os judeus, ele está falando do estilo de vida judaico, que era um estilo de vida voltado para os cerimoniais, voltado para o templo, voltado para as obrigações de purificação, assim como todo judeu sempre foi. Então Paulo está dizendo que ele é livre, inclusive, para decidir que, em havendo o alvo para a evangelização, e sendo ele judeu, sujeito a todas essas obrigações religiosas, ele se tornava judeu. Não do ponto de vista da salvação, porque a salvação ele sabia que era somente em Cristo, mas do ponto de vista do cerimonial, porque isso não implicava nada para ele. E se fazer parte daquele grupo era algo significativo para alcançá-los, ele iria. Ele realmente usaria, né, todo esse universo simbólico judaico como uma ponte entre ele e aqueles que ele deveria alcançar. Você entendeu muito bem o argumento, não é difícil, né? E ele continua dizendo, ele tornou-se judeu no 20 para ganhar judeus, né? Depois ele diz assim, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Que lei que ele está falando? Dos 10 mandamentos, né? Das leis mosaicas, de todo aquele estilo de vida judaico, não somente dos cerimoniais de purificação e cerimoniais de templo, mas de circuncisão também, não é? De guarda do sábado. Paulo sabia que aquilo não implicava em nada para a sua salvação. Ele sabia disso. E ele, como sendo judeu, usava justamente essa ponte, como falei, para a aproximação. E ele é muito estratégico, né? Mas isso era uma obrigação? Não, ele era livre para decidir dessa forma. Se aproveitar, né, dessa linguagem em comum entre ele e judeus, entre ele e aqueles que estavam debaixo da lei, para se aproximar desses e compartilhar do evangelho com eles. Da mesma forma ele diz assim, versículo 20 ainda, para os judeus tornei-me judeu, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhá-los. 21, para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei. O que isso significa? Se ele abordou os que estão debaixo da lei, esses são os judeus, não é? Agora os que estão sem lei são os gentios, aqueles que não eram judeus, que não pertenciam a esse universo religioso, o mundo grego, não é? E aí o que Paulo está falando? Com os judeus, eu sou judeu, não na questão salvífica, né? Mas como alguém que usa essa linguagem dos judeus para alcançá-los. Para os não-judeus, eu não sou judeu. E aí eu posso compartilhar de comidas que para os judeus eram consideradas impuras, porque ele sabe que isso não afeta em nada. Ele pode participar do estilo de vida deles, não é? Para alcançá-los para Cristo. E ele continua o seu argumento. Ele diz assim, no 22, para os fracos, tornei-me fraco para ganhá-los. E aí você
pode se perguntar quem são os fracos, porque os judeus nós sabemos quem são, os não-judeus nós sabemos quem são, mas quem são os fracos? Se você se lembrar de como Paulo chegou em Corintos, ele valeu-se, né, da sua capacidade de fazer tendas para a sua sobrevivência. Era dali que ele tirava o seu recurso. Não é isso? Isso é bem conhecido. Mas a gente viu também que para os gregos este tipo de trabalho braçal era humilhante. Era trabalho de escravo, era trabalho de gente que era a sarjeta da sociedade. E o que é que Paulo está falando? O seu argumento no início do 9 é que, embora eu tenha direitos de viver financeiramente, né, e colher frutos espirituais daquilo que plantei, ele está falando de recurso financeiro. Ele fala, eu abri mão disso, para que eu não tivesse dono, para que eu fizesse segundo a minha consciência. E agora ele está falando que se tornou fraco para com os fracos, porque ele esteve nesse lugar de fazedor de tenda, daquele que não era visto pela sociedade como alguém relevante, daquele que não fazia parte da camada mais relevante da sociedade do seu tempo, para a manutenção da sua vida e para alcançar os pequenos, os fracos, os simples, os pobres, os feios, os mal vistos. Não é à toa que a igreja dos Coríntios era uma igreja que comportava várias pessoas de várias camadas da sociedade. Você tinha pessoas aqui que eram ricas, você tinha pessoas aqui que eram escravas, você tinha pessoas aqui que eram classe média. Por que essas pessoas estavam nessa igreja? Por que essas pessoas faziam parte dessa igreja? Porque elas foram alcançadas por Paulo em suas realidades. Paulo não estava fazendo tenda e pregando para o prefeito. Ele estava na prefeitura pregando para o prefeito. Para os escravos, ele estava como que um escravo. Para que os filósofos, como que um filósofo. Porque ele sabia que todo esse panorama, toda essa realidade cultural, social, é irrelevante para Deus. Por isso ele usa justamente dessas realidades como ferramentas para alcançar as pessoas. A ponto dele dizer, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Amém? Amém. E você sabe que essa semana estudando eu descobri uma coisa muito curiosa, assim. O Augusto Nicodemos, todo mundo sabe quem é o Augusto Nicodemos, aquele velho barbudão, falou que quando era mais jovem tinha uma banda de rock, que eu demorei para visualizar esse tipo de coisa. E ele fala que não era uma banda cristã, era uma banda de rock, e ele usava essa banda para evangelizar os amigos dele, diante da conversão, o Augusto Nicodemos. Eu nunca pensei em ouvir isso de um presbiteriano, né? Mas percebe que isso ilustra muito bem o que Paulo está falando. Não é negociar o evangelho, não é tornar a mensagem do evangelho palatável, moldá-la para diferentes públicos. É nós estarmos realmente como pessoas maleáveis no sentido de não priorizarmos aquilo que não é prioridade, aquilo que não é relevante, aquilo que não é importante, por conta do alvo que são as pessoas. Porque se nós, e já falei isso uma vez, tornam a dizer, entrarmos em uma bolha cristã, bolha essa em que só faz parte aqueles que comungam dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da nossa maneira de ver o mundo, da nossa realidade, nós não alcançaremos ninguém nunca. Nós ficaremos até recebendo pessoas de outras igrejas. É possível. Mas o foco do evangelho, que é o que Paulo está salientando aqui, que é justamente a pregação para aqueles que estão perdidos, não vai acontecer. Porque a gente não ultrapassa a linha, não estoura a bolha, não avança com o alvo. Isso foi bom ou foi ruim? Quer dizer que meu tempo acabou, não? Acabou o tempo, eu nem comecei. É o primeiro tempo só. É o primeiro tempo, né? Então vamos continuar. Mas você entende isso, né? Eu penso que a gente precisa tomar muito cuidado. Não quer dizer que, né, você tenha que fumar maconha para evangelizar o maconheiro, né? Por favor, né? Se você pensou isso, dispense, né? Porque não é sobre isso que Paulo está dizendo. Existem coisas que são inegociáveis, né? A gente tem condições de discernir o que é bem, mal, certo, errado, verdade, mentira. Agora, as outras coisas, como o tipo de música que as pessoas ouvem. Ai, odeio quem escuta sertanejo.
Tudo bem, você pode até odiar música sertaneja, mas ouça algumas para se aproximar. Está entendendo isso? Ouça algumas para se aproximar, para ter algo que conecte você no outro. Pagode não. Pagode Você está vendo como é fácil? É fácil a gente entrar na bolha, não. Pagode não. Se for pagodeiro vai ser evangelizado nunca, porque eu nunca vou chegar, né, para falar. Não tenho nem o que dizer para esses caras. Mas esse é justamente o nosso problema. A gente vive um universo só nosso, né, que faz parte só aqueles que nós temos pontos em comum, coisas em comum. Isso impede a gente de avançar e alcançar outras pessoas. Aí a gente diz assim, não, aqueles lá alcançam aqueles que falam a linguagem deles, né? E a gente fica delegando para outras pessoas o compartilhar do Evangelho. E o que Paulo está dizendo aqui, Paulo não guardava lei no sentido de salvação. Paulo não estava preocupado se a carne era sacrificada ao ídolo ou não era sacrificada, mas Paulo estava preocupado justamente em gerar uma aproximação, um ponto de conexão, uma liga, para que ele tivesse como acessar o outro. Você está entendendo isso? Como acessar as pessoas, se não fazendo parte da realidade delas. Você não tem como. Aqui vou ser bem radical aqui, levando em consideração o Augusto Nicodemos, né? Não tem como você botar um terno e gravata e ir num ponte de rock and roll com uma Bíblia embaixo do braço. Não vão te ouvir. Porque tem uma barreira ali. Porque quando a gente faz dessa forma, a gente está dizendo que para ele pertencer a Deus, ele precisa ser parecido com você. Isso é um engano. Ele precisa ser parecido com Cristo. E se a gente for olhar bem com olhos bem acurados, né? Será que a gente também alcança o mesmo nível de parecimento com Cristo que esse tipo de posicionamento exige da gente? Né? Ou será que a gente tem que ultrapassar as limitações culturais, sociais, de preferências pessoais, de gosto pessoal, tudo isso que não tem nada a ver com o sacro, com o santo, que não tem nada a ver com o divino, para que as pessoas realmente sejam alvo da nossa pregação. Amém? Amém? Isso exige esforço. A Dani brincou com o pagode ali. Eu não gosto de pagode mesmo, né? E assim, não é pouco não, é muito que eu não gosto. E isso me afeta no julgamento. Estava na praia lá em Pissarros, começou um pagode, eu saí de perto. Vamos sair, cara, começou o pagode, não dá. Mas, ok, eu não estava evangelizando ninguém, mas que sirva de exemplo para que a gente realmente comece a pensar em alvos, né? No nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos grupos de interesse, nos nossos grupos em comum, e pensando nesses alvos, pensar também que tipo de estratégia eu uso para alcançá-lo. Que tipo de estratégia eu uso para me aproximar dessa pessoa. Não pode ser só, vai lá na minha igreja. Não pode ser só isso. A gente precisa, assim como Paulo, ser tudo para com todos, com a esperança de alcançar alguns. Amém? Amém. Ele continua, né? 23 ele diz assim: faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. 24 diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo agora começa uma sessão aqui de ilustrações bem comum nas suas cartas, né? E ele vai jogar aqui para reflexão, como exemplo, os jogos que eram chamados de jogos istmicos, né? Que era muito semelhante aos jogos de Atenas, que eram jogos que tinham modalidades como as Olimpíadas, embora bem menos modalidades do que uma Olimpíada hoje, né? De cabeça eu posso dizer para você que havia corrida, né, a maratona, haviam lançamentos de disco de metal, não é? Havia boxe. Você acha que o boxe foi o inglês que inventou? A Grécia de 2000 anos atrás já praticava boxe. A luta greco-romana já existia e provavelmente lançamento de dados ou alguma coisa parecida, né? Mas haviam esses jogos, né?
E Paulo vai usar aqui algumas modalidades para ilustrar o que ele está querendo dizer. Tudo isso ainda faz parte do argumento, está bem conectado, né? E ele vai dizer, primeiro, vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, né? E ele está falando da corrida, da maratona, somente um ganha o prêmio. Todos sabiam, isso era uma realidade deles. Esses jogos, inclusive, eram muito queridos pelo povo, né? Eram aguardados pelo povo. E ele vai dizer assim, vocês precisam correr de tal maneira que alcancem o prêmio. Então, qual é aqui a ilustração de Paulo? Existe uma corrida, todos os que participam nessa corrida desejam o prêmio, porque senão não estaria participando, né? E ele fala, vocês se estão em uma corrida, e a vida cristã, do ponto de vista de Paulo, é tratado como uma corrida inúmeras vezes, né? Se vocês estão em uma corrida, vocês precisam correr como aquele que deseja o primeiro lugar. Entende isso? É sobre desejo, objetivo, propósito. Vocês precisam correr a corrida como aquele que deseja ganhar. Não entrar na corrida por entrar. E ele vai dizer aqui, no versículo 25, e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Como eram os jogos? Os jogos eram competições, né? E os atletas, embora qualquer um pudesse fazer parte desses jogos, mas havia um juramento de se submeter a um exercício cotidiano, um estilo de vida que tinha como objetivo a preparação física por 10 meses antes dos jogos. Então não era uma escolha isso. A escolha era fazer parte ou não fazer parte. Uma vez que você havia decidido por fazer parte dos jogos, como os atletas aqui, 10 meses antes você começava em um processo de preparação física. Para quê? Para não chegar e fazer vexame, né? Porque os jogos eram importantes e ninguém queria ver uma pessoa sem nenhum tipo de condicionamento físico correndo uma corrida. Hoje em dia está muito na moda, por exemplo, boxe para artistas, né? YouTubers e companhia. Vocês já assistiram alguma coisa assim? Jake Paul versus o Whindersson. É terrível de assistir. Os caras não são boxer, né? Eles não têm técnica. Se bem que o Jake Paul deu uma melhorada, né? Ultimamente. Há quem diga que na luta contra o Mike Tyson, com já 96 anos, né? E que o Mike Tyson não derrubou ele porque não quis, apesar da sua velhice. Mas o que eu quero salientar é que a gente sabe que isso é muito ruim, né? O boxe, para quem não é profissional, carece de técnica, carece de preparo físico, a luta fica feia, né? E assim para qualquer outro tipo de coisa. Imagina ir assistir um jogo de futebol, final do Campeonato Brasileiro, e aí é o time da várzea ali da esquina versus o outro. Ninguém assiste, porque não consegue por causa da falta de técnica, né? Por causa da falta de preparação física, porque o jogo vai ser feio, não é? Ninguém vai querer assistir isso. Da mesma forma, os jogos exigiam o preparo 10 meses antes. Você está fininho ali, ó. Alguém que poderia disputar o prêmio. Paulo está dizendo que para fazer parte da corrida cristã é necessário ter objetivo, é necessário querer ganhar. É necessário entrar olhando a linha de chegada como uma ambição, entende? E isso no final da história exige de nós o quê? Disciplina. Disciplina. A vida cristã não é um samba de Martinho da Vila que deixa a vida me levar. É Martinho da Vila isso ou é Zeca Pagodinho? É Zeca Pagodinho, né? Eu não gosto de pagode, então fica difícil de saber quem é quem, né? A vida cristã não é esse tipo de coisa, que a gente vai conduzindo assim, sabe, à la vontade, vai deixando as coisas acontecerem com o discurso de que é Deus que está no controle. Você não precisa decidir nada, você não precisa se responsabilizar, se envolver com nada. É tudo Deus que está, né? Uma espécie de tempus fugi carpe diem, né? Da Idade Média. Eu vou vivendo, né? E de acordo com como as coisas vão acontecendo, é Deus que está fazendo, e isso é dependência de Deus.
Esse tipo de discurso nunca esteve tão errado. A vida cristã é feita de uma maratona, sim, que exige preparo físico, sim, porque o mundo lá fora é ruim, é mau, é um mundo opressor, é um mundo que deseja todo o tempo que a gente se desvie do objetivo, que a gente seja levado para um lugar realmente de destruição, e você precisa ter intenção no participar da corrida cristã, de chegar no fim. E isso exige da gente, óbvio, um preparo espiritual, exige da gente um compromisso com Deus, exige da gente o desejo realmente de fazer parte de tudo isso. Não é simplesmente entrar e deixar as coisas acontecerem. Porque no final da história, esse tipo de conduta não está indo para lugar nenhum. Entende? Não está indo para lugar nenhum. E a vida cristã não é sobre não ir para lugar nenhum, é sobre ter um objetivo. O autor de Hebreus tem um texto semelhantíssimo a esse de Paulo, né? E que realmente fala da linha de chegada como sendo Cristo. E é a mesma história, o corredor, não é? Preparado para sair na linha de partida, e ele olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, aquele que carregou os nossos pecados sobre si, que morreu naquela cruz, que deu a sua vida para nos salvar, e é com os olhos fitos nele que a gente avança na corrida. Isso exige virilidade, gente. Virilidade. E quando eu falo virilidade aqui, eu não estou falando somente do universo dos homens, não. Virilidade em todos os sentidos. De ser alguém que deseja receber o prêmio. E Paulo não está falando de uma salvação pelo mérito, não é sobre isso, mas é sobre entender do que se trata. Ele vai falar, um corredor que se prepara 10 meses para fazer parte de uma corrida dessa, quando ele chega no final, quando ele vence, depois de tanto esforço, depois de tanta preparação, depois de tantos dias de preparo, o que ele ganha? Uma coroa de louros. Você sabe o que é louro, né? Que põe no feijão, né? Que você compra ali no Cheats, R$4,50 o saquinho. Era isso que os caras ganhavam, cara. Botava aqui a coroa aqui, dava 3 tapas nas costas e ele saía todo bobo, né? Tinha atleta que era disciplinado desde criança. E muitos deles corriam somente uma prova dessa, a vida inteira de preparo, como é nas Olimpíadas, né? Tem meninas que participam daquelas provas atléticas de barra, de salto de cavalo, que se preparam a vida inteira para participar de uma única Olimpíada, cujo alvo é o que? É algo que perece. Paulo está falando, a nossa corrida é sobre algo imperecível, é sobre a eternidade, é sobre a salvação, é sobre a restauração desse mundo caído, é sobre o que Cristo realmente fez naquela cruz para salvar a humanidade. Por isso nós precisamos entrar na corrida com objetivo, com desejo, com disciplina e com vontade realmente de ir olhando para Cristo, chegarmos até o fim. Amém? Amém. Você deseja chegar até o fim? Ou quer ficar pelo caminho? Eu me lembro de uma vez que eu tinha um amigo e a gente entrou numa vibe de fazer Cooper. Na minha época tinha Cooper, né? Hoje é caminhada, é corrida, né? Tem as modalidades. Quem é da época do Cooper? Não precisa levantar a mão, o André levantou uma rapidinho. Vamos fazer Cooper, né? Os mais novos, né? Cooper era correr. Na verdade era só isso, né? Só que eu não corria, né? Eu não tinha um hábito. E a gente cismou de correr e eu corri 6 quilômetros. Cara, era 6 para ir, 6 para voltar. Eu só fiz os 6 para ir. Cheguei lá me arrastando, tive que ser trazido para casa depois, cheio de distensão muscular, até febre me deu. Eu fui aquele que foi, mas não voltou, né? E essa é a ideia. Se você não for alguém que realmente entendeu a morte de Cristo, que está entendendo o seu chamado por Deus para fazer parte de algo muito maior do que você mesmo, que há realmente um desejo de Deus que você chegue no fim e se torne a pessoa que Ele quer que você se torne. Se você entendeu isso, você não vai ser alguém que volta carregado. Você não vai ser alguém que fica para trás. Você não vai ser alguém que desiste no meio do caminho. Você é alguém que realmente avança com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo. Paulo vai dizer, faço isso por amor ao Evangelho.
Por quê? O que Paulo tinha? O que Paulo sentia? O que Paulo via nesse evangelho? Que ele fazia tudo. E eu te falo, ele viu o amor de Deus por ele. É só isso. Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, e quando ele fala isso, ele não está falando à toa não, tá? Porque ele perseguiu a igreja, ele matou cristãos, ele prendeu cristãos. Se tinha alguém que merecia a morte iminente, era Paulo, terrível, perseguidor, assassino. E o que Deus fez com Paulo? Amou ele. E o amor de Deus por Paulo, através de Cristo, foi algo tão transformador na vida dele, que ele correria a corrida que fosse para ser coparticipante, para fazer parte deste evangelho de transformação, de amor e de misericórdia de Deus. Não quero ser repetitivo não, mas que isso saia bem fixo na nossa mente. Jesus vai dizer assim, quando é chamado para jantar, né, com aquele fariseu, e a mulher então chora nos seus pés, né, limpa os seus pés com suas lágrimas, seca com o seu cabelo, derrama o nardo puro em cima de Jesus para perfumá-lo. E aí o fariseu fica, né, se ele soubesse que ela era uma pecadora, ele não deixaria nem ela tocá-lo. Jesus vai dizer essas palavras aqui, são as palavras que ecoam na cabeça de Paulo. Aquele que muito foi perdoado, muito amou. Entende isso? Quando a gente entende quem nós somos, pecadores terríveis e miseráveis, que merecem realmente a condenação eterna, mas que foram amados por um Deus amoroso e misericordioso, quando a gente entende isso, muito se ama. Aí você corre a maratona que for, cara. Aí você dá a vida por Jesus. Aí você faz o que tiver que ser feito por amor a Cristo. Quando isso não é verdade, tanto faz. Tanto faz. Aí sempre será um estorvo. Sempre será um fardo. Porque pouco amor. Poderia terminar aqui, né? Né, Beto? Tá bom aqui, né? Mas tem mais um pedaço, né? Então vamos avançar. Ele diz assim, versículo 26, 25 ainda. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, preste atenção nisso. Corro não como quem não tem alvo. E luto não como alguém que golpeia o ar. Olha o que Paulo está falando. Ele não é alguém que corre por correr. Ele tem um propósito. Ele tem um objetivo. Ele tem um alvo. Ele fala, eu não sou um atleta que entra para lutar boxe sem saber lutar boxe, né? Dando socos ao ar, que não atinge o alvo, que não atinge o adversário. Ele corre e luta com um objetivo. E o objetivo aqui é, no caso da corrida, alcançar o prêmio. No caso do boxe, é atingir, não é? Atingir o alvo. Tornando aqui a dizer, a vida cristã precisa ser uma trajetória com um objetivo. Aí qual é o objetivo? Não, eu vivo uma vida cristã para ser salvo no final. Teologicamente errado, já fomos salvos. Se você já teve um encontro com Jesus, você já foi salvo por Ele. Então não é mais sobre alcançar a salvação, é sobre dar a vida por aquele que deu a vida por você. É outra coisa. Por isso que o Paulo fala, eu corro com um objetivo, eu não corro por correr. Eu luto para alcançar o meu adversário, para atingir o meu adversário. E ele vai dizer assim, pelo contrário, 27, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vai correr? Corra pela coisa certa. Vai lutar? Lute pela coisa certa.
Quando Paulo fala que esmurra o seu corpo, ele está dizendo que o corpo é ruim e que ele se flagela, não é nada disso. O que ele está dizendo é que ele submete o seu próprio corpo àquilo que ele deseja fazer. Não é o corpo, nem as volições, nem as distrações, nem o entretenimento que conduz a vida de Paulo. Ele já decidiu o que ele quer fazer, portanto, todas as suas ambições, todos os seus desejos, todas as coisas que poderiam distraí-lo estão submetidas a isso. Por isso que ele diz, esmurro o meu corpo, né? Submeto o meu corpo para aquilo que eu quero fazer. E ele diz, porque, né, depois de submeter o meu corpo, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aqui tem uma discussão acirrada que eu não vou entrar, se quando Paulo está dizendo que ser reprovado é perder a salvação porque não alcançou o fim, ou se Paulo está dizendo que ser reprovado é realmente não alcançar o objetivo que Deus deseja que nós venhamos a alcançar, embora eu acho que a segunda seja realmente o que ele deseja dizer, mas eu vou salientar nesse terceiro momento, vamos relembrar aqui. Um primeiro momento, para alcançar as pessoas, a gente precisa falar a linguagem das pessoas. Isso aqui é sobre liberdade e direito. Ah, mas eu tenho liberdade de eu fazer o que quiser. Mas se a sua liberdade impede você de realmente ter acesso a alguém, você vai abrir mão dela. Da mesma forma que fazer parte do universo do outro, né, no que tange aos costumes, como nós falamos, é para alcançar o que seja. Utilize disso. Não é sobre negociar o evangelho, é sobre ter acesso. No segundo momento, Paulo vai falar assim, mas que isso seja com propósito. E que a caminhada cristã, que o alvo cristão, que a corrida cristã, que é realmente essa vida que se dedica olhando para o autor e consumador da nossa fé, compartilhando o evangelho, seja algo intenso e verdadeiro. Que não seja uma bagatela, ou algo que a gente terceiriza, ou algo que a gente joga para outros fazerem, mas que seja o fruto do nosso compromisso, da nossa caminhada. E no terceiro momento ele vai dizer assim, e se vai correr e vai lutar, faça pelas coisas certas. Brigue pelas coisas certas, lute pelas coisas certas, corra, se esforce, treine pelas coisas certas. Eu vou mudar aqui as coisas certas, vou refazer essa frase aqui. Se você vai correr a corrida cristã, corra pela eternidade. Se você vai lutar, lute para a eternidade. Se você vai viver, viva para a eternidade. É isso que Paulo está falando. Mas a gente gosta de brigar por coisa que é tosca, né? A gente quase gosta de brigar por coisinha que não faz a menor diferença no mundo espiritual, na vida das pessoas. A gente fica arrumando coisa para brigar porque isso nos dá, quem sabe, uma sensação de que a gente está lutando com alguém, lutando contra os poderes do mal, e no final das contas não está fazendo nada. Nada versus nada. Porque a verdadeira batalha é sobre pessoas que estão se perdendo e o chamado de Deus para a sua igreja para compartilhar com elas o evangelho, para que elas sejam salvas. Esse é o verdadeiro chamado, essa é a verdadeira corrida. Então, se os coríntios falavam, eu tenho liberdade, posso comer onde eu quiser, carne sacrificada a ídolos, isso no final da história afastava eles daqueles que viam aquilo como escândalo. Paulo vai dizer, não faça. Não é sobre esse tipo de liberdade. Mas se em alguns determinados momentos, mesmo tendo liberdade, a gente decide não fazê-lo para alcançar as pessoas, que seja. Que você abra mão dos seus direitos, da sua liberdade, mas que a vida cristã seja levada com um objetivo. Qual o objetivo? Alcançar o fim da linha. Alcançarmos realmente de maneira escatológica o tempo da vida de Cristo e que pessoas nessa trajetória sejam alcançadas. Nessa trajetória, que pessoas sejam ganhas para a honra e glória do nosso Deus. Uma vida com propósito, segundo Paulo, né? Não segundo Rick Warren, segundo Paulo, é aquela que no final, quando a gente estiver encerrando, né, a nossa participação nessa trajetória tão curta, que a gente não seja apenas uma foto amarelada no canto da estante, mas que sejamos lembrados como homens e mulheres que levaram o evangelho a sério, e que nossos filhos e nossos netos e nossos bisnetos lembrem-se de nós como homens e mulheres que correram a corrida cristã até o fim. Amém?